Romanos, capítulo 2, a partir do verso 1. O título desse sermão é O Pecado do Moralista. E a palavra do dia é moralidade. Romanos 2, a partir do versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós pedimos a Deus que pelo texto de hoje, todos nós sejamos confrontados diante da verdade da tua lei e de que não há nenhum justo pelas obras da lei. Pedindo a Deus que o Senhor use esse texto e essa pregação para a iluminação e para a exposição do Teu Evangelho. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. No capítulo 1 de Romanos, como nós vimos na última exposição, nós vimos ali Paulo abordando mais especificamente os pecados dos gentios, daqueles que deliberadamente rejeitam a Deus, rejeitam com a própria boca e vivem de uma forma afrontosa à lei de Deus. Aqueles que se entregam completamente às paixões da carne, aos prazeres do mundo. Paulo fez isso falando que o abandono dessas pessoas a Deus resultou também no abandono de Deus a eles. E nós vimos como que isso levou a uma terrível degradação moral e espiritual, de forma que essas pessoas vivem de uma forma completamente contrária à lei de Deus. Fato esse que é tranquilamente observável pelos nossos olhos, basta olhar para a sociedade. Basta você abrir um portal de notícias da internet e você encontrará ali esse retrato que Paulo faz em Romanos 1. Porque Paulo, em Romanos 1, trabalha 3 aspectos de como que essa vida imoral se reflete na prática dessas pessoas. Primeiro, Paulo fala sobre a idolatria, de que esse abandono da sociedade a Deus causa uma vida de idolatria, de forma que essas pessoas se entregam a todo tipo de adoração à criatura, ao invés do Criador, adorando a homens, adorando inclusive a animais. Isso que a gente vê em nossos dias, pessoas se curvando a horóscopos, pessoas se curvando a figuras humanas, ídolos de gesso, de barro. Depois Paulo vai dizer também que essa rejeição a Deus também trouxe uma corrupção sexual, causando uma forma de vida sexual na sociedade completamente corrompida.
homens com homens, mulheres com mulheres, e todos os demais tipos de torpeza, é essa palavra que Paulo usa, torpeza, que é praticado abertamente na sociedade. E Paulo fala que, de igual modo, é julgado aquele que pratica, como aquele que aprova os que praticam. Eu lembro de uma frase do falecido jornalista Arnaldo Jabor, que ele dizia que antigamente o homossexualismo era proibido na sociedade, depois passou a ser tolerado, depois aceito como algo normal e hoje é incentivado. E ele disse: eu vou-me embora antes que seja obrigatório. Frases como essa que dificilmente seriam ditas em nossos dias. Mas esse é um retrato da sociedade, que quanto mais dá as costas para Deus, mais se corrompem suas perversidades. Por fim, Paulo demonstra numa terceira parte, como que essa deliberada revolta a Deus traz como consequência para a sociedade toda a forma de maldade presente em nossos dias. Paulo cita homicídios, difamação, filhos revoltados com os pais, um ódio deliberado a Deus e por aí em diante. Como eu disse, se você abrir qualquer portal de notícias, você encontrará um retrato de Romanos 1 presente no Brasil. O Brasil é um retrato de Romanos capítulo 1. Idolatria, perversidade sexual e todo tipo de maldade espalhado pela sociedade. Então, como nós vimos, Romanos 1, Paulo está se dirigindo especialmente a esses gentios. Aqueles que deliberadamente se revoltaram contra Deus, contra a religião. É um retrato também parecido com aquilo que o salmista faz lá no Salmo capítulo 2, quando ele diz: vamos romper com as barreiras da religião, vamos quebrar essas correntes da lei de Deus e vamos nos entregar ao pecado. É isso que Paulo aborda no capítulo 1. Mas agora no capítulo 2, Paulo muda um pouco o seu foco, e ele começa a falar com outro tipo de público. Ele faz isso porque sabe que há muita gente que olha para esse retrato da sociedade e não aprova. Muitas pessoas que, embora não sejam cristãs, também olham para esse retrato da sociedade de idolatria, esse retrato da sociedade de perversão sexual, de homicídio, de maldade, e também rejeita esse tipo de vida. E aqui no capítulo 2, Paulo se concentra especialmente aos judeus. Você pode comprovar isso olhando rapidamente no versículo 17 aí do capítulo 2, quando Paulo vai dar o nome. Ele diz: se porém tu que tens por sobrenome judeu. Paulo então está mudando um pouco o seu foco. Se no capítulo 1 ele se voltou aos gentios, agora Paulo se volta aos judeus. E por que Paulo faz isso? Porque, obviamente, um judeu que leia Romanos 1, ouvindo Romanos 1, ele ia concordar com Paulo, dizendo: é verdade, Paulo, esses gentios são uns blasfemos, uns pecadores, gente da pior estirpe, gente que não presta, gente que se entrega à perversidade sexual, à maldade, a homicídios, esse pessoal aí revoltado com Deus. Mas nós, judeus, nós amamos a Yahvé, nós temos a Torá, nós seguimos a lei de Deus. Portanto, Paulo, quando você fala de pecado, nós concordamos com você que esses gentios são mesmo pecadores. E é exatamente por isso que Paulo agora quer falar aos judeus, dizendo que os judeus não estão em uma situação melhor do que os gentios. Se a gente pudesse fazer aqui uma analogia, e aqui com muito cuidado eu faço isso porque eu não quero cometer aqui um anacronismo, trazendo para o nosso tempo algo que não pertence ao nosso tempo, ou trazendo esse texto de forma forçada ao nosso tempo, mas apenas para fazer uma comparação com os nossos dias. Seria mais ou menos como se Paulo, em Romanos 1, tivesse se dirigindo aos progressistas, aqueles do movimento político à esquerda, que deliberadamente odeiam o cristianismo. Aqueles que se entregam às formas idólatras de animismo,
aqueles que se entregam a todo tipo de perversidade sexual, aqueles que se entregam às drogas, que festejam e aprovam essas festas regadas a sexo livre, drogas e músicas pervertidas. São aqueles que parecem promover o crime organizado, que querem aprovar o aborto, que querem acesso às drogas de forma livre, que pervertem toda a boa moral, os bons costumes. É como se Paulo, em Romanos 1, estivesse falando para esse tipo de gente, essas pessoas que deliberadamente, com a boca, abertamente, dizem odiar a Deus, dizem odiar a Bíblia, dizem odiar o conhecimento de Deus. Como que um conservador, como que alguém, vamos dizer, mais à direita do aspecto político, observa essa gente mais progressista? Eles ouvem o que está em Romanos 1 e diz: Paulo, o senhor está certo. É um absurdo a sociedade ser como é, adorando a esse tipo de, todas as religiões de matrizes africanas, animistas. Essa perversidade sexual tem que acabar. Esses bailes funks, esses absurdos que a gente vê na sociedade, as drogas, o aborto, o homicídio, isso realmente, Paulo, é um absurdo. Paulo então é como se dirigisse agora no capítulo 2 a esse tipo de gente conservadora. Esse tipo de gente que valoriza uma boa moral, os bons costumes, e olha para si mesmo e diz: eu sou um bom cidadão. Você já ouviu isso? Eu sou cidadão de bem. Sou de família, sou homem de família, sou homem trabalhador, pago meus impostos, não dou trabalho, nunca fui preso. Você nunca vai me achar em festinha à noite. Eu sou homem de bem. E esse é o retrato de também grande parte da nossa sociedade. Pessoas que, embora não sejam cristãs, ou até alguns gostam de ter o nome de cristão, mas que não são de fato seguidores de Jesus, eles concordam com Romanos capítulo 1. Eles concordam com a perversão da sociedade. Eles concordam com o pecado que é espalhado na sociedade, mas ao mesmo tempo, essas pessoas não se rendem completamente a Jesus Cristo e a Ele somente. Por isso Paulo está agora se dirigindo a esse tipo de gente moralista, dizendo: vocês não são melhores do que os outros. Vocês que por acharem que são cidadãos de bem, que são trabalhadores, que pagam seus impostos, vocês acham que vocês vão ser aceitos diante de Deus? Vocês acham que vão chegar no céu e Deus vai aprová-los porque vocês são cidadãos de bem? A situação de vocês não está bem assim. E veja como que Paulo fala isso, olhando lá nos primeiros 3 versículos. Ele diz aqui no capítulo 2: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias obras que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Paulo está, a primeira coisa, que tirando toda a camada da hipocrisia do judeu, que olha para o gentil e fala: esse gentil, olha lá, ele é pervertido sexual, ele é idólatra, ele é mentiroso, ele é maldoso. Paulo está dizendo: deixa eu te falar uma coisa, você pratica as mesmas coisas do que eles, não há diferença. Quando você condena alguém, quando você condena o gentil, quando você condena o progressista, por causa dos pecados do progressista, e levanta a lei de Deus contra ele, deixa eu te dizer uma coisa: a mesma lei que condena o gentil, ou a mesma lei que condena um progressista, é a lei que condena o judeu, é a lei que condena o conservador. E aqui, irmãos, está um princípio essencial que precisamos entender, para compreendermos o que de fato é o pecado. Porque existe uma noção intrínseca no senso comum da sociedade,
de que acha que o pecado é ser aquele pior depravado, aquele que é deliberadamente depravado. Mas se você tirar, vamos dizer assim, uma nota 6, na boa moral e nos bons costumes, Deus está feliz com você. Se você assim não faz nada de muito grave, nunca foi preso, nunca matou ninguém, está tudo bem, você é uma boa pessoa. As pessoas acham que elas vão chegar no céu e o anjo vai trazer ali, como a gente diz, né? Vai puxar a capivara dele e vai levantar ali e pedir, pede aí minha certidão de antecedentes criminais, puxa aí meu extrato de processamento da Receita Federal do Imposto de Renda, puxa lá minha extrato do Serasa. E se não tiver nada muito grave ali nesses documentos, você tirou uma nota 6. Bom, é verdade que talvez você não registrou seus funcionários, não pagou os direitos deles em dia. É verdade que talvez você, como funcionário, arrumou uma vez ou outra aqui um atestado médico falso para ficar em casa. Mas olha, comparado com a sociedade, você está muito bem, meu amigo. Quando você olha lá para o baile funk, quando você olha para o PCC, olha para os crimes organizados da política, olha para a sociedade, para a podridão que há no Brasil, o que é uma coisinha ou outra ali que você defraudou? Você não é nota 10, mas olha, você tirou uma nota 6, 6,5, é óbvio que Deus está feliz com você. Te coloca do lado do Fernandinho Beiramar, você é um anjo. Isso para falar só do nosso tempo. Se a gente for olhar para a história e para o mundo, a gente está muito melhor. Me coloca do lado do Hitler, me coloca do lado de Stalin. Como que Deus não está feliz comigo? Como que Deus não está satisfeito comigo? Eu sou uma boa pessoa, pai de família, casado, 3 filhos. Como que Deus não está feliz comigo? E é interessante como as pessoas reagem assim deliberadamente. Às vezes eu encontro com pessoas que nem... Assim, a gente está no mercado, em família. Eu vou pouco em mercado, tá? Mas imagine que nós estamos caminhando, às vezes juntos em família. Eu, minha esposa e meus 3 filhos. E às vezes tem aquelas pessoas que abordam a gente e falam, que família linda, mas tão jovens, casados. Nossa, como vocês... Que família boa. Hoje é tão difícil encontrar jovens assim, né? Que gente boa, que família boa. As pessoas não conhecem, mas o quê? A nossa sociedade está tão depravada que qualquer aparência um pouquinho mais arrumadinha já parece algo maravilhoso. E a pessoa nem te conhece e acha que você é uma boa pessoa. Por quê? Olha os noticiários. Olha pra gente. A gente limpinha. Nós estamos limpinhos e Deus está feliz com a gente. Mas o que Paulo está dizendo é que diante de Deus, nós não seremos julgados com base no portal da UOL. Nós não seremos julgados abrindo o R7, o Globo.com, ou qualquer outro portal de notícias, e comparar com a nossa própria moral e dizer, você está bem melhor que a UOL. Você está bem melhor que os portais de notícia, então está tudo bem com você. O que Paulo está dizendo aqui no início do capítulo 2 é que nós seremos julgados com base na verdade. Nós seremos julgados por um justo juiz que nos julga com base na verdade. E essa verdade é a lei de Deus. E o que Paulo está dizendo agora é trazendo os gentios e trazendo os judeus para o mesmo lugar, dizendo a mesma lei que condena o gentio é a lei que condena o judeu. Olha o que ele diz lá no versículo 12, um versículo seguinte daquilo que lemos aqui. Ele vai dizer, assim pois, todos os que pecaram sem lei, ou seja, os gentios, também sem lei perecerão. Mas olha o que ele diz na sequência. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Ou seja, os gentios não tiveram a lei de Deus. E sem lei eles vão o quê? Perecer, porque rejeitaram o Deus que se declara por meio da criação. Mas vocês, sendo judeus, conhecendo a lei, não adiantou de nada conhecer a lei. Porque a mesma lei que condenou o gentio, condenou você, judeu.
que conhece a lei. Sabe por quê? Porque o que a lei diz? O que a lei diz? Lembre-se dos 10 mandamentos. Lembre-se dos 10 mandamentos, e é essa lei, é diante dessa lei que nós seremos julgados. O 5º mandamento diz: honra o teu pai e tua mãe. Há algum judeu que nunca desonrou pai e mãe? Há alguém que possa dizer que nunca quebrou o 5º mandamento? E que sempre foi um filho obediente, que honrou pai, honrou a mãe? Há alguém aqui entre nós que possa dizer limpinho diante do 5º mandamento? O 6º mandamento diz: não furtarás. Talvez você não tenha roubado milhões nos esquemas de corrupção. Talvez você não seja o bandidinho do farol que roube o celular do outro. Mas eu não tenho dúvida que você é um ladrão, pelo padrão da lei de Deus. Porque qualquer um que roubar qualquer mínima coisa, se você pegou qualquer mínima coisa que não era sua, mesmo quando criança, pegando aquela bala na fila do mercado, pegando um brinquedinho de um amigo, ou você que trabalha, que não cumpre com seus horários adequadamente, você está roubando. Não há ninguém que possa se ver limpo diante do 6º mandamento que diz: não furtarás. O 9º mandamento que diz: não dirás falso testemunho, não minta. Há alguém limpinho o suficiente que possa dizer: eu nunca menti? Eu nunca disse nada de inverdade? A pergunta é: há alguém que possa se ver limpo diante da lei de Deus? Quando vierem os nossos apontamentos, que não serão os antecedentes criminais, não vai ser a ficha do Serasa ou da Receita Federal, mas vai ser a lei de Deus, há alguém que não terá ali apontamentos graves contra si? Se você ainda não ouviu a música O Sonho, do Estênio Márcios, você deveria fazer isso ainda hoje. Porque ele diz que sonha chegando no céu, e aí chega um anjo com um compêndio. A palavra que ele usa é um compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi. O anjo, visivelmente assustado, olhando aquilo, pergunta: foi assim que você viveu? Sim. Eu quebrei a lei de Deus. Eu estou tão condenado diante de Deus quanto gentil. E sabe o que é ainda mais agravante? É que esse justo juiz, ele não julga somente com as provas visíveis, igual os nossos juízes terrenos. Os nossos juízes terrenos só podem julgar com aquilo que é material, com aquilo que pode ser verificado, comprovado, documentado. Os juízes terrenos não podem avaliar as intenções do coração, os sentimentos, os pensamentos. Até a nossa lei finge que pode. Já viu aquele negócio que vai falar em homicídio sem a intenção, sem o desejo? No fim das contas é mera suposição. Ninguém sabe dos intentos do coração. Ninguém sabe se de fato houve intenção. Mas o justo juiz, o Deus de toda a terra, é o Deus que conhece não somente aquilo que os homens veem, mas Ele conhece o coração. A Escritura diz que os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. E as pessoas usam esse versículo achando que estão se defendendo. Não, você está me julgando, mas Deus olha o meu coração. Meu amigo, isso te coloca numa situação muito pior. Porque eu só estou vendo a aparência, mas Deus está vendo muito mais do que eu estou vendo. E Jesus diz que do fundo do coração do homem é que provém os homicídios, a maldade, a maledicência, o adultério, as porfias. É de lá que vem. E Deus está vendo isso. Ou seja, o 7º mandamento diz: não adulterarás. Você vai dizer: isso eu estou limpo. Nunca adulterei. Mas lembre-se que o justo juiz vê o coração e os pensamentos. E Jesus diz que qualquer um que olhar para uma mulher ou para um homem com um olhar impuro, com um olhar indecente, ele diz, já adulterou com ela. Já quebrou o 7º mandamento. Você pode não ter consumado o adultério,
mas no seu coração, na sua mente, você já quebrou o 7º mandamento. Quem é que pode se ver limpo diante desse juiz? Ou pior, o 10º mandamento que diz, não cobiçarás. Aí quem que pode dizer que nunca cobiçou? Percebam então que todos nós, judeus ou gentios, progressistas ou conservadores, todos nós estamos condenados debaixo da mesma lei. Não há ninguém que possa se ver limpo diante de Deus. Por isso que Paulo aqui no capítulo 2, ele combate essa hipocrisia, essa falsa ideia do moralista de achar que ele é melhor do que o gentio. Ele está dizendo, os gentios rejeitaram a Deus e por isso são dignos de morte. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, judeus. Vocês também rejeitaram a Deus. Vocês também rejeitaram a Cristo Jesus. E por isso, a mesma morte que aguarda os gentios é a morte que aguarda vocês, judeus. A mesma morte, o mesmo inferno que aguarda esses pervertidos da nossa sociedade, é o inferno que aguarda os conservadores sem Cristo. É o inferno que aguarda o bom cidadão que não reconhece o seu próprio pecado diante de Deus e clama pela graça, pelo perdão e pela salvação de Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz, você no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, porque qual é a base que você pode julgar a Deus? Como que você pode falar que a perversão da nossa sociedade está errada? A sua única base é a lei de Deus, você não tem outra base. Você só diz que o homicida está errado porque existe um mandamento que diz, não matarás. Paulo está dizendo, olha, quando você condena o outro, você condena a si mesmo. Lembra aquilo que sua mãe te ensinava, que quando você aponta um dedo para o outro, você tem pelo menos 3 dedos apontando para você mesmo? Quando você coloca a lei de Deus contra alguém, você está colocando a lei de Deus contra si mesmo. E é justamente isso que acontece quando um moralista deseja condenar o pecado do outro, sem olhar para o pecado que habita dentro de si mesmo. E Jesus investiu boa parte do seu ministério arrancando a hipocrisia dos judeus. Lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, nós vemos aquela sequência de ais que Jesus declara contra os hipócritas, os fariseus, os judeus. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vocês são guias cegos, porque vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Nos versículos 27 e 28 ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. E no versículo 33, ele faz aquela pesada afirmação quando ele diz, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Irmãos, quando Jesus diz, raça de víboras, como vocês pensam que vão escapar do inferno? Jesus não está falando para gentil. Jesus não estava se dirigindo aos samaritanos. Jesus estava se dirigindo ao judeu, que fazia jejum, que orava, que andava com a Torá, mas que não reconhecia o seu pecado. Ele está dizendo, vocês acham que vocês vão escapar do inferno? Vocês acham que vocês vão escapar da condenação de Deus porque vocês não são tão maus, tão depravados quanto aos gentios? Raça de víboras. Vocês são serpentes.
Essa deve ser a pregação de um verdadeiro profeta diante do cristianismo nominal, diante desse mantra que é dito na sociedade do Deus, pátria e família, mas que não tem Cristo no centro de todas as coisas, que não tem o negue-se a si mesmo, que não tem a vida com a igreja, que não tem o arrependimento de pecados. Raça de víboras, vocês, bons cidadãos, vocês pensam que estão escapando do inferno por causa da boa conduta de vocês? Vocês estão loucos. Assim, o mesmo inferno que aguarda os gentios é o inferno que aguarda os judeus que rejeitaram a Jesus. Veja aqui a sequência do nosso texto a partir do versículo 5. Ele diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Olha o que ele diz: ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Perceba aqui o fluxo do texto. Paulo não está dizendo aqui que algumas pessoas vão ser salvas por obras, que algumas pessoas, ao fazerem o bem, entrarão no céu. Não, o que Paulo está trazendo diante de nós é o pacto de obras. Faça o bem e você vai ser salvo, faça o mal e você vai ser condenado. Porém, qual que é o retrato da sociedade? Todos praticaram o que é mal. Todos quebraram a lei de Deus. Assim, em vistas desse juiz, quem é que pode se passar por inocente diante de Deus? Absolutamente ninguém. A base é a mesma, é a lei de Deus. De forma que Paulo está conduzindo todos os seus ouvintes à conclusão que ele vai fazer lá no capítulo 3, quando ele vai dizer: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vocês, judeus, o coração de vocês é impenitente. Vocês não reconhecem que são pecadores. Vocês não reconhecem que são miseráveis. Por isso vocês não vão a Cristo. Vocês rejeitaram a Jesus. Assim, da mesma forma como os gentios vão morrer por rejeitarem a Deus, vocês também vão morrer. E é interessante como Paulo mais uma vez usa aquela linguagem do primeiro do judeu, também do grego, que ele já falou lá no capítulo 1, quando ele expõe o evangelho, e lá ele está falando a respeito da salvação. Ele diz: a salvação é para todos que crerem, primeiro do judeu e também do grego, porque o judeu, afinal, ele recebe prioridade, já que ele tem a lei de Deus. Assim o evangelho é primeiro para o judeu. Só que agora, Paulo, ao falar da condenação e do inferno, ele fala primeiro do judeu, também. Da mesma forma como o evangelho é primeiro para o judeu e depois para o grego, assim também o inferno é primeiro para o judeu e depois para o grego. Porque o judeu, ao ter recebido a revelação de Deus, ele se coloca sob um estado de responsabilidade ainda maior. Porque enquanto o gentio peca de certa forma o pecado da ignorância, o judeu não. O judeu recebeu os profetas, o judeu recebeu a lei, o judeu recebeu a revelação especial, e ainda assim, quando o Messias veio, esse judeu rejeitou a Jesus. É por isso que Paulo diz aqui no versículo 4, essa pergunta retórica que ele faz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando essa bondade de Deus, que deveria te conduzir ao arrependimento, mas para você que tem esse coração impenitente, esse coração orgulhoso, apenas está trazendo para você mais ira para o dia do juízo.
você está acumulando para si mesmo mais ira para o dia do juízo. Por isso eu quero que vocês prestem atenção nisso. O moralista, esse bom cidadão, o bom judeu, apesar de ser menos chocante aos nossos olhos do que aquele gentil que é completamente depravado, ele se encontra diante da lei de Deus, tão condenado quanto o outro. E eu digo mais, talvez, é provável que o moralista esteja numa situação ainda pior do que aquele que é deliberadamente depravado. Sabe por quê? Porque o primeiro, ele rejeita a Deus deliberadamente. Ele fala que rejeita a Deus. Ele diz ao mundo que odeia a Deus. Ele sabe que deu as costas para Jesus. Enquanto o segundo grupo, ele não acha isso. Ele acha que ele está dentro do povo de Deus, porque é uma boa pessoa. A pergunta é, qual dos dois tem mais esperança? Aquele que está errado e sabe que está errado? Ou aquele que está errado, mas pensa estar certo? É por isso que Lutero vai dizer, de forma muito chocante em um sermão, eu amo Lutero, quando ele diz que o guarda do bordel é menos pecador do que o Papa ou do que o pregador da falsa igreja, da religião das obras. Sabe por quê? Porque o guarda do bordel, o guarda do prostíbulo, não está enganando ninguém. Quem está no bordel está porque quer e sabe que está lá porque está errado mesmo e aquela é a vida dele. E o guarda está lá conduzindo as pessoas para dentro. E o seu pecado é pecaminoso, sim, mas ele não está enganando ninguém. Agora o pregador da falsa igreja, o pregador da moralidade, o pregador que quer pregar a moralidade, quer pregar as boas obras, quer pregar que as pessoas vão ser salvas pelas boas obras, ele é muito mais culpado diante de Deus do que o guarda do bordel. Porque esse está enganando as pessoas que lá entram. Aquelas pessoas acham que estão trilhando um caminho do céu, mas estão trilhando o mesmo caminho daqueles que frequentam o bordel, confiando nas suas próprias obras, rejeitando a justiça de Deus, rejeitando a salvação que vem de Deus e confiando nas próprias obras. Na semana passada, o pastor Vinícius Musselman citou aqui o livro O Peregrino, de John Bunyan. E é muito interessante porque logo no início da história, ali quando aquele homem, o peregrino, foi convencido da terrível situação em que ele se encontrava lá na cidade da destruição, o evangelista então o encaminha até a porta estreita, o caminho estreito, que ele chegaria até a cruz, e na cruz ele teria o seu fardo retirado de suas costas, e então ele chegaria à cidade celestial, longe da destruição. Aquele peregrino então começa a sua viagem com o seu pesado fardo em suas costas, e é um caminho bastante difícil. Mas, logo no início da sua caminhada, percebendo as dificuldades, o peregrino encontra um homem chamado Sábio Segundo Mundo. E esse Sábio Segundo Mundo começa ali a conversar com o peregrino, e ele diz: você está indo para o caminho estreito para se ver livre do seu fardo pesado? Não, deixa eu te dizer, existe uma cidade muito mais tranquila, em que você vai se sentir livre do seu fardo pesado. Essa cidade fica no alto de uma colina, e ela se chama Cidade da Moralidade. Essa cidade é lá no alto da colina, e quando você chegar lá, você vai encontrar um homem chamado Legalidade. Esse homem é descrito como um homem muito criterioso e de ótima reputação, capaz de ajudar aqueles que carregam fardos pesados como o seu. Você já conheceu gente assim? Aquele tipo de gente que você fala, aquela pessoa é tão boa que só falta se converter. É uma boa pessoa, um rapaz tão agradável,
tão civilizado, tão bom. Esse é o Senhor legalidade. Ele vai te ajudar a tirar o seu fardo. E esse homem chamado legalidade, ele é pai de um outro rapaz chamado civilidade. E assim como eles, todos os habitantes daquela aldeia são descritos como honestos, finos e de boa índole. Uma sacada brilhante que Bunyan faz aqui a respeito da cidade da moralidade é que ele diz que lá o custo de vida é bem baixo. Eu amo essa sacada que Bunyan faz. Olha, porque isso representa muito bem o que é um moralista. Essa aparência de legalidade, essa aparência de civilidade, mas com baixo custo de vida. Ele não nega a si mesmo. Ele não carrega a sua cruz. Ele não anda pelo caminho estreito. Ele não anda pela porta estreita. Ele tem um baixo custo de vida. Ele só é moral naquilo que não lhe custa muito. Agora, naquilo que lhe custa, ele não é moral. O peregrino, então, ouvindo a respeito dessa cidade, olha, tem uma cidade então que eu posso chegar lá e eu vou me sentir mais à vontade com o meu fardo, e eu não preciso caminhar por esse caminho estreito, eu vou para lá. O peregrino então começa a caminhar para essa cidade, mas ele percebe que realmente é uma colina muito íngreme. Porque, irmãos, para escalar a montanha da legalidade, realmente é algo muito íngreme. E é o que Jesus fala aos hipócritas: vocês fecham a porta do reino de Deus, vocês mesmos não entram por ela, e vocês impedem que os demais entrem por ela, colocando fardos pesados demais para serem carregados. Vocês mesmos não carregam esses fardos, mas vocês querem colocar sobre os outros. Então o Bunyan começa a perceber, o peregrino, que essa montanha é íngreme demais para ele subir. E ele começa a perceber o seu fardo cada vez mais pesado. Mas quem aparece em seu caminho? O evangelista. E ele: o que você está fazendo aqui? Esse não é o caminho é para lá. Não, é que eu ouvi a respeito de uma cidade chamada moralidade, e que lá eu vou me sentir mais livre a respeito do meu fardo. O evangelista então fica inconformado com o peregrino. Você está louco. Você está indo para um dos lugares mais perigosos que alguém pode ir, porque lá nessa cidade, as pessoas continuam com os seus fardos, mas elas fingem que não carregam fardo nenhum. E ele diz assim num certo trecho: esse homem chamado legalidade não é capaz de libertar-se do teu fardo. Ele jamais aliviou o peso de qualquer homem, e provavelmente jamais o fará. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, pois pelos atos da lei, nenhum vivente pode se livrar do seu fardo. Portanto, o Senhor sábio, segundo o mundo, é alguém alheio à tua busca, e o Senhor legalidade é um impostor. Quanto ao seu filho, civilidade, apesar da sua aparência sorridente, ele não passa de um hipócrita, incapaz de ajudar-te. Acredite, nada há em toda essa balbúrdia que ouviste destes homens ébrios, a não ser o intento de afastar-te da tua salvação, desviando-te do caminho que eu te mostrei. Irmãos, fujam da cidade da moralidade. Fujam da cidade do conservadorismo sem Cristo, sem arrependimento, sem perdão. Nesse momento aqui, o evangelista faz alusão a Gálatas capítulo 3, e eu quero pedir para que você abra lá em Gálatas capítulo 3, porque ao argumentar com o peregrino a respeito dos perigos da cidade da moralidade, Bunyan cita esse texto de Gálatas 3, versículo 10. Ele diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas
as coisas escritas nos livros da lei, para praticá-las. Gente, veja que a maldição não está sobre aqueles que tiram menos de nota 6. Olha, maldito aquele que não cumprir mais, ou pelo menos 60% da lei. Não! A Bíblia diz, maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ou seja, se você quebrou qualquer vírgula da lei, é o que Tiago diz, você já quebrou toda a lei de Deus. Você é maldito. Você é maldito diante de Deus porque você quebrou a lei de Deus. E é o que ele diz no versículo 11. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Olha a frase que aparece aí de novo. O justo viverá pela fé. O justo não vive pela lei. Ninguém é justificado pela lei, porque pela lei ninguém será justificado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Percebam então por que a moralidade é incapaz de salvar quem quer que seja. Por mais que você seja a Madre Teresa de Calcutá, por mais que você seja a pessoa mais respeitável do seu condomínio, da sua escola, da sua empresa, diante de Deus você é miserável. Diante de Deus você é maldito, porque você quebrou a lei de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Por isso nós somos malditos, a nossa condição diante de Deus é de maldição. Nós somos malditos. Mas veja o que ele diz a partir do versículo 13 aqui de Gálatas 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vejam que essa é a esperança do Evangelho. Que embora, apesar da maldição que está sobre nós, a maldição da lei, em Jesus Cristo nós temos aquele que se fez maldição em nosso lugar. Aquele que assumiu e nos resgatou da maldição da lei, assumindo Ele mesmo a maldição em nosso lugar. De forma que todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que por meio da fé são unidos a Jesus, esses sim, estão livres da maldição da lei. Isso só pode ser alcançado por meio da graça de Deus. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, de que somos malditos, de que não prestamos, e depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo. E esse é o apelo que eu faço para você nessa manhã. Desista de si mesmo. Reconheça diante de Deus a sua podridão. Reconheça diante de Deus que você é alguém miserável, segundo a lei de Deus. Reconhecer o nosso pecado não é reconhecer que nós fizemos coisas erradas, apenas. Mas é reconhecer de que nós somos pecadores. De que o nosso coração é miserável. De que o nosso coração naturalmente se corrompeu. E de que a maldição está sobre todos aqueles que pecaram. Reconheça a sua maldade. Reconheça o seu pecado, reconheça o seu estado diante de Deus e deposite a sua fé em Jesus Cristo. Porque é por meio da fé que tanto judeus quanto gentios podem encontrar salvação. É somente por meio da cruz de Cristo Jesus, daquele que se fez maldição em nosso lugar, que pode haver esperança para pecadores miseráveis como eu e como você. Muitos, ao perceberem o estado miserável em que estão, podem cair numa tristeza terrível. E isso é bom, se essa tristeza terrível nos leva a Cristo Jesus. Portanto, cuidado ao simplesmente ter o reconhecimento do pecado, mas não ir a Cristo. Vá a Cristo. Nós olhamos para o nosso pecado não para ficarmos focados no nosso pecado, mas para que a partir do nosso pecado nós olhemos a Cristo Jesus. Como diz o texto, maldito aquele que for pendurado no madeiro,
mas todo aquele que olhar para Ele será salvo. Olhe para Cristo, corra para Cristo Jesus, porque não há outro nome que importa em qual os homens sejam salvos. E nenhum outro nome é a salvação, e nenhuma outra obra é a salvação, que não na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu quero apenas, antes de encerrar, fazer aqui duas observações mais específicas. Primeiro eu quero me dirigir aos pais. Pais, não criem filhos moralistas. E eu vou dizer uma coisa, não há nenhum ambiente mais propício para criar um bom moralista do que numa família evangélica, que vai à igreja todos os domingos, em que essa criança nasce num ambiente moral, e ela pensa, por não ser como os amiguinhos do prédio, os amiguinhos da escola, da rua, ela pensa que ela é uma boa pessoa, porque ela não fala palavrão, ela não se envolve nas brigas, ela recebeu uma boa educação, então ela é uma boa pessoa. E esse talvez seja o maior mal que você possa fazer com seu filho, que é ensinar uma boa educação, uma boa moral, uma boa conduta, mas não ensiná-lo do seu próprio pecado e de que essa criança precisa de Jesus. E eu vou te dizer, muito do fracasso das igrejas, de igrejas boas, igrejas bíblicas, nas gerações que se passaram, foi porque os pais não ensinaram a seus filhos que eles são pequenos miseráveis, pequenos malditos, e que precisam de Cristo Jesus, precisam de arrependimento. Quantos de nós que cresceram na igreja, não ouvimos esse tipo de coisa, e não falamos esse tipo de coisa? Eu não tenho um testemunho assim tão bonito igual aquele que veio das drogas, porque eu sempre fui da igreja, eu sempre fui uma boa pessoa, então eu não tenho assim um testemunho de vida, eu não tenho um pecado para confessar assim. Veja o perigo do moralista, ele não se vê pecador, ele não se vê miserável diante de Deus. Ele cresce cantando, sou um soldadinho de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, Jesus me ama, eu sou uma boa pessoa, eu sou como o rei Davi, eu sou como Paulo, eu sou como Noé, eu sou como os profetas. Ele nunca se vê como Golias, ele nunca se vê como filho pródigo, ele nunca se vê como fariseu, ele só se vê como os heróis da história. E mesmo nas igrejas, nas escolas bíblicas, muitas vezes favorecem isso. Conta a história de Davi e qual que é a conclusão? Vamos ser como Davi. Como é lindo. Não, irmãos, Davi é Cristo. Davi ali é uma sombra de Cristo, o nosso Salvador. E nós somos aqueles que somos parte do povo inimigo. Por isso, pais, cuidado. Cuidado ao ensinarem e educarem os seus filhos. Não queiram hipócritas na casa de vocês. Não queiram falsos moralistas na casa de vocês. Porque vocês estariam conduzindo seus filhos ao inferno. Tanto quanto deixá-los livres para fazer as paixões do coração. Por isso sempre, ao corrigir o seu filho, ao conduzir o seu filho em obediência, lembre-se de ensiná-lo de que você está corrigindo o pecado. E de que aquela criança não está sendo disciplinada ou corrigida simplesmente por causa de um mau comportamento, mas por causa de um pecado, de um coração corrompido. E que essa criança precisa de Jesus Cristo. Ela precisa de um Salvador. Tanto quanto você, papai e mamãe. Eu também quero deixar bem claro que a minha crítica ao conservadorismo, aos bons costumes, à boa conduta, não é o conservadorismo em si, ou a boa moral em si. Porque eu creio claramente que o verdadeiro cristianismo, ele será conservador. O verdadeiro cristianismo, um verdadeiro cristão, claro que ele será um bom cidadão. Ele terá uma boa moral e bons costumes, é óbvio. Ou seja, a minha crítica à moral, aos bons costumes, não é uma crítica a ela em si, mas para aquele que pensa num conservadorismo, ou numa moral, ou nos bons costumes, sem Cristo. Aqui está o perigo. O problema está no conservador que confia no seu conservadorismo
e não em Cristo Jesus.